Eu saúdo a igreja com a graça e a paz do Senhor. Amém? A igreja aqui reunida, me refiro a todas as igrejas aqui reunidas, nessa comemoração de aniversário, nessa comemoração que juntos estamos reunidos em família, agradecendo a Deus por esta data tão importante da organização, 63 anos de organização da primeira IPI de Mauá. Que Deus seja louvado pela vida desta igreja, por cada ano desses 63 anos, e que o Senhor possa continuar abençoando esta igreja e fazendo dela uma igreja próspera e uma igreja que tem relevância na comunidade, na cidade, aqui onde ela está inserida. Gostaria de agradecer a liderança da igreja pela honra que me foi dada. Gostaria de agradecer ao licenciado Rafael, ao conselho da igreja, ao pastor Jaime, pelo privilégio. É uma honra, nesta data tão importante, ter sido confiado trazer a palavra do Senhor nesta noite. Muito obrigado. Peço à igreja que separe na sua Bíblia 3 textos que nos servirão de norte para cada um dos tópicos em que abordaremos na meditação dessa noite. O primeiro texto está em Lucas 10, 27. Lucas 10, 27. O segundo texto está em João 13, 34 e 35. João 13, 34 e 35. E o terceiro texto está em João 17, 26. João 17, 26. Estava eu meditando, pensando, orando e conversando com o Senhor, no que seria melhor, no que seria uma palavra apropriada para o momento, para esse momento de festividade da igreja, em que a igreja completa mais um ano de existência. E pensei em falar o que é importante para uma igreja. É importante que a igreja ela cumpra o ID do Senhor e assim pregue o evangelho a toda criatura. Isso é muito importante, sem dúvida, e é a missão da igreja. É importante que a igreja seja uma igreja atuante e relevante na sua comunidade, na cidade, no contexto a qual ela está inserida. É muito importante. Mas então, o Senhor me tocou na questão do amor. Porque de todas essas coisas, o mais importante é que seja uma igreja que ame e que os irmãos desta igreja sejam irmãos que amem e que pratiquem o amor. Porque o amor é o mais importante dos mandamentos. Se a igreja não amar, ela não vai praticar o ID. Se a igreja não amar, ela não será uma igreja relevante. Se a igreja não amar, não será uma igreja que ora e que se importa com o seu próximo. Por isso, eu separei este tema para refletirmos esta noite, e baseado em cada um dos textos em que eu pedi para que os irmãos separassem, meditaremos nesta noite. O primeiro texto é Lucas 10, 27, que diz o seguinte: E respondendo ele, disse: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. O segundo texto está em João 13, 34 a 35. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu
vos amei a vós, e que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. E o terceiro texto, João 10, 26. E eu lhes fiz conhecer o teu nome, e o farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles, e eu neles esteja. Como eu disse ainda a título de introdução, um dos assuntos mais vitais para a igreja é o amor. O amor é a evidência de uma igreja cheia do Espírito Santo. É a virtude mais importante da vida cristã. Por isso, gostaria de elencar aqui algumas características, algumas razões que nos mostram o quão é importante o amor. Primeiro, o amor ele é superior ao conhecimento. O conhecimento é importante, a ciência é importante. No seminário aprendemos a entender e valorizar a razão a proporção entre a razão e a fé. Porém, o conhecimento sem amor, ele ensoberbece. Mas o amor edifica. Quantos casos, quantas pessoas que conhecemos, que adquiriram muito conhecimento, porém são soberbas e não se importam com o próximo. Segundo, o amor ele é mais importante que os dons espirituais. Sim, mais importante que os dons espirituais. O apóstolo Paulo nos diz que eu posso ter muitos dons, mas sem o amor nada vale. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, sem amor, de nada valeria. O amor é mais importante que as virtudes cristãs. Fé, esperança. No céu, não precisaremos mais de fé, porque estaremos ali face a face com o Criador. Não precisaremos da fé para que nos salve, porque já estaremos salvos. Não precisaremos da fé para que creiamos em milagres, pois ali não precisará mais haver milagres. Ali não haverá pranto nem dor, nem lágrima alguma. Portanto, essas virtudes no céu não serão mais utilizadas. Mas o amor continuará sendo prática, eterna entre nós. O amor entre nós e os nossos irmãos, o amor entre Cristo e nós, o amor do Pai para com nós, o amor de nós para com a Trindade. O amor, ele é a verdadeira evidência da nossa conversão. Porque não podemos dizer que somos totalmente e verdadeiramente convertidos se não praticamos o amor. De que forma podemos dizer para alguém, olha, creia em Jesus Cristo, porque Ele veio na cruz para nos salvar, e Ele é a essência do amor, se nós mesmos não refletimos este amor em nossas vidas? Você não pode dizer que ama Deus a quem você não vê, se você não ama o próximo a quem você vê. O amor é o maior de todos os mandamentos. Amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. E então, nesse momento eu gostaria de falar aos irmãos sobre o primeiro ponto. Amar ao próximo como a ti mesmo. Esse é o primeiro nível das 3 perspectivas do amor que eu gostaria de refletir com a igreja nesta noite. Lucas 10, 27, o texto que lemos. A grande questão aqui é amar como a ti mesmo. Quem de nós estamos dispostos ou queremos algum mal para nós mesmos?
Muito pelo contrário, nós queremos o melhor para nós. Buscamos a melhor roupa, buscamos saúde, evidentemente, não queremos sentir dor. Buscamos lazer, diversão, entretenimento. Buscamos prazer através de coisas que nos agradam. Enfim, nós fazemos muitas coisas que nos dão prazer e que nos favorecem. Qual de nós aborrece a si mesmo? Qual de nós não ama o seu próprio corpo? Qual de nós não quer o melhor para si? Agora o que a palavra de Deus nos diz é amar ao próximo como a ti mesmo. Da mesma maneira, na mesma proporção que você ama a si mesmo, desejando o mesmo bem que você deseja a si mesmo, desejar ao seu próximo. Se você ora para que Deus te abençoe, para que Deus te dê um lar abençoado, prosperidade, um bom trabalho, ore assim também para o teu próximo. Essa é uma grande questão, e uma questão muito difícil. Porque o nosso próximo, muitas vezes, pode não ser o nosso irmão consanguíneo. O nosso próximo pode não ser, muitas vezes, alguém quem amamos, ou alguém quem estimamos, que temos afinidade. O nosso próximo pode ser qualquer pessoa. E foi isso que Jesus diz na parábola do bom samaritano. Jesus ele foi interpelado com uma pergunta, e a pergunta em si já estava errada. E eles disseram: mestre, como podemos fazer para ter a vida eterna? Por que eu digo que a pergunta em si já está errada? Porque a salvação não é por merecimento. A salvação não se dá por obras humanas. A salvação ela é fruto da graça de Deus. Mas Jesus, respondendo a esta pergunta, então ele conta a parábola do bom samaritano, que todos nós conhecemos muito bem. Esta parábola dizia que um homem descia de Jerusalém até Jericó. Vieram os ladrões e lhe feriram, e ele ficou machucado à beira do caminho. Só que passava por ali alguns religiosos, alguns maiorais da sinagoga, vendo aquele homem ferido, passaram de largo e nada fizeram. Passou também publicano, viu aquele homem ferido e não se importou com ele. Mas a Bíblia nos diz, Jesus contando esta parábola, diz que passou um samaritano. Um homem que normalmente jamais dirigiria a palavra a um judeu, um homem considerado inimigo politicamente do povo judeu. Aquele homem se compadeceu. Então ele cuidou das feridas, colocou ele no lombo dos cavalos, levou ele até uma estalagem e ainda deixou dinheiro dizendo: quando ele acordar, cuida dele. E Jesus então disse: qual é o próximo deste homem? Será que o próximo desse homem é o religioso? Aquele que propaga a fé, que prega o amor, mas não viveu porque passou de largo por ele e não deu importância? Será que o próximo desse homem é o publicano? O próximo era uma pessoa considerada inimiga política. Era uma pessoa que, como eu disse, talvez se encontrassem numa situação comum, não trocariam uma palavra. Talvez muito pelo contrário. E essa parábola nos diz que o próximo pode ser uma pessoa que você nem estima, pode ser uma pessoa que você nem conheça.
Mas a palavra nos diz que temos que amar como amamos a nós mesmos. Meditando neste texto, eu me deparei com uma passagem histórica. Existe um sociólogo chamado Viktor Frankl. E ele é sobrevivente do Holocausto. E ele escreve que a maior parte das pessoas que sobreviveram ao Holocausto não foram aquelas que tentaram salvar as suas próprias vidas, mas foram as que tentaram salvar a vida dos outros. Isto é o amor que Deus nos ensina, sendo provado pela história. Quando nós amamos ao próximo como a nós mesmos, nós somos abençoados. O amor, ele não é um simples sentimento como imagina a nossa sociedade. Mas o amor, ele é uma decisão. O texto nos diz: amai ao próximo como a ti mesmo. Amai ao próximo, isso é imperativo. Isto envolve decisão. Isto envolve ação. E sem ação, a vida cristã se torna apenas um discurso, sem prática. Você ama o seu próximo como a ti mesmo? Jesus disse: quem tiver 2 túnicas, dá uma a quem não tem, e quem não tem comida, a mesma coisa. Amar é doar, amar é repartir, amar não é discurso, amar é prática. E agora, talvez você esteja pensando: pastor, eu preciso melhorar. Eu preciso colocar em prática esse amor que Jesus ensinou. Mas é tão difícil. Requer renúncia. Requer, muitas vezes, passar por cima do nosso eu. Porque amar também é perdoar. E é tão difícil isso, pastor. É tão elevado. E eu quero te dizer que isso é apenas o primeiro degrau do que a Bíblia nos ensina. Esse é o primeiro nível do amor, é o primeiro. É apenas o início. É apenas a ponta do iceberg. O segundo ponto que eu gostaria de meditar com a igreja, que foi o segundo texto lido. Agora nós vamos ao segundo nível do amor que a Bíblia nos ensina. João 13, 34 a 35 nos diz: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós. Agora, Jesus não está falando para amar ao próximo como a ti mesmo. Amar ao próximo como você ama a você mesmo. Jesus está dizendo: amar ao próximo, amar ao teu irmão como ele nos amou. Alguém conhece o amor maior? De Jesus, que se entregou por nós voluntariamente numa cruz? É mais profundo. Amar como Jesus te amou é muito mais difícil. Vai além de amar igual a ti mesmo. É preciso amar mais. Quando nós pensamos que é tão difícil amar, a Bíblia nos diz: é preciso amar mais. Mas, pastor, como eu posso amar como Jesus amou a igreja? E aqui, meditando, eu levantei 3 pontos. O texto nos diz que Jesus disse assim: um novo mandamento vos dou. Por que um novo mandamento? Esse mandamento não existia antes? Existia.
Mas o que Jesus quer dizer é que esse mandamento é novo em seu perfeito exemplo. Ou seja, o próprio Jesus se encarnou, nos dando o exemplo do que era o amor perfeito. Como eu vos amei. E o primeiro ponto desse amor significa que ele é um amor perseverante. Como nós sabemos, Jesus nasceu, se encarnou. Viveu como nós, num corpo suscetível às mesmas dores, suscetível à fome. Pode ter passado privações, necessidades. Muito cedo se tornou arrimo de família, ajudando sua mãe. Quando Maria se tornou viúva de José. Jesus enfrentou todo tipo de provação. E ele se entregou por nós voluntariamente naquela cruz, se fazendo maldito, passando por humilhação, passando por tortura física, psicológica, e ele não desistiu. Ele nos mostra que o seu amor é um amor perseverante. Por isso, eu digo para você, igreja, que o teu irmão não é perfeito. A tua esposa, o teu esposo não é perfeito. A única coisa que o ser humano pode prometer ao outro é que ele vai te decepcionar. Se ele for sincero, a única coisa que ele pode prometer é que eu vou te decepcionar. Nós não temos nada em nós mesmos. Charles Spurgeon, grande pregador, dizia: tudo que você vê de bom em mim é de Deus, mas o que você vê de mal em mim sou eu mesmo. Mas o amor que Jesus nos diz tem que ser um amor perseverante. Ainda que o teu irmão de ministério, de caminhada, ainda que a tua esposa, o teu esposo, ainda que o teu pai te decepcione, te entristeça, a Bíblia nos diz que precisamos perdoar, e esse amor tem que ser perseverante, como Jesus nos amou, que foi até o fim, por amor de nós. O amor de Cristo, em segundo lugar, é um amor humilde. E eu estava pensando na cena em que Cristo, ao instituir a Santa Ceia, ele lavava os pés de Judas e os pés de Pedro. Imagina, Jesus não fazia isso por hipocrisia de forma nenhuma. Mas ele estava ali lavando os pés dos discípulos, pessoas que ele sabia que haveria de traí-lo, de Pedro, que haveria de negá-lo. Um amor humilde, um amor que não espera nada em troca, o amor de quem sabe que vai ser traído, mas ainda assim doa o melhor de si para aquela pessoa. Esse é o amor de Jesus. Qual é o mandamento em seus resultados? Verso 35. Nisto conhecerão todos que são meus discípulos. Ou seja, quando nós manifestamos aquilo que a Bíblia nos ensina, nós somos reconhecidos pelo mundo como os discípulos do Senhor Jesus. Portanto, não adianta pregar o Evangelho da boca para fora, como eu disse antes, sem ação, hipocritamente, sem sermos reconhecidos pelo mundo como discípulos do Senhor. Mas quando manifestamos o amor do Senhor, então somos reconhecidos como os discípulos de Cristo. E se amamos como Ele nos ama, então todas as pessoas que visitarem esta igreja verão o amor entre os membros da igreja. Pastor, se o segundo nível é como Cristo me amou, então qual é o terceiro nível? O terceiro degrau.
o zênite do amor, o ápice do amor. Está registrado em João 17, 26. E eu lhes fiz conhecer o teu nome. E eu lhe farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles, e eu neles esteja. Sabe que amor é esse? Aqui, Jesus vai um passo mais além, chegando ao auge do seu ensinamento sobre o amor. Esse amor é o amor do Pai pelo Filho. Se o amor de Jesus por nós, pela igreja, já parecia tão elevado, agora nós estamos falando do amor com que Deus Pai amou seu Filho Jesus. E como nós podemos entender esse amor, pastor? Como que nós podemos praticar este amor se ele é tão elevado? Jesus está pedindo que com o mesmo amor que rege as 3 pessoas da Trindade, esteja na igreja. Quando meditamos na Trindade, como se dá esse amor nas pessoas da Trindade? Não existe ciúmes na operação entre cada um. Cada um tem a sua função, Pai, Filho e Espírito Santo. Não existe sentimento de usurpação, não existe sentimento de inveja nem de ciúme entre eles. E se a igreja quer amar como o Pai, como amou o Filho, nós temos que amar como a Trindade se ama. Da mesma forma que Jesus quer que a igreja se ame sem ciúme, sem disputas, sem desarmonia, sem dissensão e sem rivalidade. Nesta noite é muito gratificante estar aqui, transmitindo esta palavra, e eu agradeci no início com todo o meu coração. Me sinto realmente honrado. E temos aqui o Rafael, seminarista, o pastor Jaime, que faz parte da história desta igreja, pastor Rafael Cuba de São Caetano, e graças a Deus, eu sinto comunhão, eu sinto unidade, sinto que não há ciúme, e é esse amor que Jesus nos recomenda. Quando nós amamos o nosso irmão como o Pai amou o Filho, nisso está a plenitude do amor cristão. E quando a igreja se ama, não preocupada porque o outro canta no louvor e eu não canto, ou porque aquele irmão foi eleito presbítero e eu não, será que aquele quer se aparecer? Tem que haver harmonia na igreja, para que o Espírito Santo se alegre, para que haja crescimento da obra de Deus e para que nós sejamos praticantes do que Jesus nos ensinou. É necessário que a igreja se ame com esse amor, onde não há competição, onde não há ciúme, porque todos trabalham para um mesmo objetivo. E essa mensagem que eu gostaria de deixar nesta noite, nesse aniversário de 63 anos, que nós, Igreja do Senhor, não apenas a primeira IPI de Mauá, mas a IPI de São Caetano, a segunda IPI de Mauá, que nós possamos a cada dia melhorar. É claro que é muito difícil, é claro que isso vai contra a nossa natureza pecadora, mas precisamos pedir graça e misericórdia para o Senhor. Precisamos orar mais, precisamos buscar mais, precisamos nos santificar mais. E para concluir esta palavra, eu li uma frase do evangelista americano Billy Graham,
que eu achei muito interessante. Billy Graham, um dos maiores evangelistas do século XX, e um dos irmãos arminianos que são dignos de respeito, disse assim, Billy Graham, entre aspas, se queres saber o significado do amor, não vá ao dicionário, vá ao Calvário. Amém.